Bom dia, gente! Agora eu vou apresentar para vocês um pouco da antropologia de Claude Lévi-Strauss. Primeiro, a gente precisa manter uma estrutura muito organizada porque ele é um pensador que tem ideias muito complexas. Então, por isso eu dividi entre biografia, a gente fala sobre o estruturalismo, a obra fundamental, a mais importante que ele criou, a importância teórica e os nãos. Bom, primeiramente, quem foi Claude Lévi-Strauss? Ele foi um antropólogo belga que nasceu em 1908 e morreu em 2009. Ou seja, ele viveu mais de 100 anos. Ele teve todo esse tempo para criar uma própria antropologia que ficou conhecida como o estruturalismo. E por isso ele é considerado o pai do estruturalismo. Ele se formou em filosofia pela Sorbonne e ele veio para o Brasil em uma expedição, uma missão muito importante, chamada Missão USP, para fundar a Universidade de São Paulo. Além disso, ele também queria vir para cá para estudar as tribos indígenas. Só que ele, no caso, ele foi para São Paulo, só que em São Paulo não tem muitas tribos indígenas. Foi em 1935. Nessa época, São Paulo já era mais desenvolvido, então ele foi para a Amazônia para estudar e lá ele escreveu esse livro aqui, Tristes Trópicos, que é como se fosse um relato dessa viagem. Ele introduziu, a antropologia estruturalista, ele começou a explicar como era e ele estudou essas tribos indígenas aqui e está tudo relatado nesse livro, que foi muito importante. Além disso, eu também trouxe as duas principais obras que são as mais importantes, no caso, as estruturas elementais do parentesco é a mais importante que tem, que ele fala todas as ideias que a gente vai entender mais pra frente, e a antropologia estrutural, que é onde ele anota todo esse método antropológico que ele criou, certo? Okay. Aqui temos outras obras que também foram importantes, como o Pensamento Selvagem, que acho que eu vou explicar melhor, O Cru e o Cozido e Do Mel às Cinzas. Agora a gente precisa entender o que é o estruturalismo, certo? O estruturalismo ele foi inspirado na linguagem, na estrutura da linguagem, da linguística, quer dizer. E a linguística ela foi inaugurada, ela foi fundada por Frédéric Saussure, certo? Ele é considerado o pai do estruturalismo e o pai do estruturalismo não, o pai da linguística. E essa linguística foi utilizada como base para o Lévi-Strauss criar a sua antropologia e o estruturalismo. Então, como que funciona isso? Para ele, ele utilizou essa linguística porque, por exemplo, se a gente pensa em uma frase, a porta está aberta, não é de você fica pensando na estrutura das regras gramaticais. Essa estrutura já é intrínseca da nossa sociedade. Então, a gente sabe que existe, só que a gente não pensa nela para criar todas as nossas frases, certo? E ele pegou isso e aplicou na antropologia. Ele pensou que a sociedade funciona desse jeito, que as pessoas sabem que certas coisas, tipo, a cultura é formada dessa forma, mas não fica pensando sobre isso. E a parte mais importante da sociologia, da antropologia dele, são as relações parentais, que no caso eu vou explicar, que foi dessa obra aqui, As Estruturas Elementais do Parentesco, que ele analisou como os indivíduos agem e como que é mantido essa parte do parentesco. Primeiro, ele acreditava que todas as sociedades elas eram formadas por uma mesma base, uma mesma estrutura de mesmas regras. Só que o que diferencia uma das outras são as vivências e as experiências, certo? Então, o que seria essa regra? O que seria a base que forma todas as culturas e todas essas sociedades? E ele identificou isso como o incesto. Sim, o tabu do incesto, ele é a base formadora de todas as sociedades. Agora, como que isso acontece, né? Porque é meio estranho falar assim. Só que isso acontece porque quando o incesto, no caso, ele seria as relações com parentes. Isso. Só que ele acreditava que se mantesse essas relações dentro de um mesmo clã, não iria haver conexão entre a sociedade em geral. E para isso, o tabu do incesto foi criado. Ele não é algo biológico, como a gente acredita. Tipo, o repúdio ao incesto não é algo que vem do ser humano para a gente saber que
não é certo pela biologia, porque pode ter genes determinantes e recessivos que nos filhos podem dar problemas, não é isso. Ele acreditava que isso é uma construção histórica, algo cultural, algo social, que é importante porque se clãs diferentes não se comunicarem, a sociedade não vai ser criada. Então é muito importante esse tabu para ser criada a comunicação entre esses diferentes clãs e eles serem unidos e sair do estado de natureza para um estado cultural. Outra coisa também é a importância teórica. No caso, toda essa antropologia que ele criou, uma coisa nova, diferente dos outros antropólogos, que no caso ele queria estudar as normas e as regras que baseavam a cultura e não a cultura em si. Por exemplo, vários sociólogos e antropólogos se proporam a estudar por exemplo, o casamento ou o suicídio, como a gente já estudou. Mas ele se propôs a entender como que isso acontecia, de onde isso vinha, certo? E foi aí que ele ajudou a combater preconceitos, como, por exemplo, o etnocentrismo, o eurocentrismo, refutando as ideias, por exemplo, de Herbert Spencer, com o darwinismo social. Porque ele colocava todas as culturas em uma linha só, e não em uma escada progressiva, como se uma cultura fosse mais importante que a outra. Então, para ele, isso de uma cultura mais primitiva ou uma sociedade mais evoluída não existe. Porque o que vai diferenciar, por exemplo, os povos das tribos indígenas dos povos europeus são as vivências. Isso não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. E outra coisa que ele também pensou foi sobre os mitos e a lógica cultural. Ele acreditava que os mitos não eram pensamentos mais primitivos. Por isso que ele escreveu o pensamento selvagem, que foi onde ele diferenciou o pensamento selvagem do pensamento primitivo, porque é diferente um pensamento não tão racional quanto um pensamento primitivo e inferiores aos outros, porque para ele a sociedade não segue uma linha de menos evoluído para uma sociedade base como se fosse a Europa, no caso, de acordo com os outros antropólogos. E agora eu trouxe uma questão para a gente treinar no simulador. É uma questão bem facinha, gente. Eu não consigo ler. Não consigo ler. Pois eu leio para vocês. Olha, gente. Claude Lévi-Strauss foi um dos maiores antropólogos e teve uma passagem importante no Brasil. Na década de 1930, um antropólogo belga trabalhou no Brasil na fundação do curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, USP, tendo um papel fundamental na constituição na área. Lévi-Strauss também fez pesquisas antropológicas sobre os povos indígenas brasileiros, deixando uma grande contribuição. Tendo o livro Três Trópicos como um grande legado, a ele também é atribuída a fundação da antropologia estrutural. É uma das características da antropologia estrutural. Gente, quais você? Qual é a alternativa? Eu não estou conseguindo ler a alternativa. Pode responder as alternativas também. É as alternativas que a gente não está conseguindo ler. Pois aqui, letra A fala: a defesa de que existe um paradigma religioso ou mágico apenas nos povos primitivos. B. ênfase na defesa de uma hierarquia cultural. C. existência de estruturas em todas as culturas. Ou D. existência de paradigmas weberianos apenas nos povos civilizados. Caraca! Muito bem! Obrigada. Valeu! Bora, vamos lá. Sofia Records Productions.